Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo novamente, todos vocês, seja a primeira vez ou não. Vamos iniciar mais uma vez nossos estudos. E para começarmos, Cláudio, por favor, a nossa música de Padre Germano. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito simples e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso ser abre é uma dádiva de luz, vitalidade sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigada, Cláudio. Vamos fazer uma leitura do livro Ceifa de Luz. Foi escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 15. Conquista da compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. A compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitamos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento um com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam e nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginamos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores
ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre nos sentimentos para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Ou seja, na verdade, a gente não consegue adquirir a compaixão, a misericórdia, né? a piedade, a empatia, se nós não exercitarmos isso dia a dia com todas as pessoas nas quais nós temos contato. Quanto mais pessoas a gente tiver contato, convivermos com pessoas, a gente vai ver coisas e pessoas muito diferentes, e que é nesse momento em que a gente tem que exercitar isso tudo. Sem perder a paciência e a vontade, né? E é estudando que a gente vai crescendo espiritualmente. Não adianta ficar num sonho. Um dia eu vou conseguir. Eu só vou conseguir se eu estudar, se eu exercitar, se eu me esforçar. Vamos agora fazer a nossa oração. Agradecemos principalmente a Jesus, a Germano, a toda a espiritualidade da casa. Agradeço a oportunidade de todos nós estarmos aqui novamente para aprendermos, nem que seja um pouquinho, né? Que possamos refletir, que possamos entender, que possamos aprender e a vontade de estarmos sempre aqui novamente. Peço, Germano querido, a permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Irmão. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Agradecido a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Germano, aos guias espirituais desta casa. Agradecido aos nossos irmãos dirigentes aqui também, tanto espirituais quanto encarnados. E é sempre bom a gente voltar, né? Você na tua fala disse, né, que é o prazer da gente estar aqui, alguma coisa assim você disse, né? E é sempre muito bom estarmos aqui. Eu mesmo fico feliz, só não fico de uma vez porque já tem casa lá. Então meus irmãos aqui, mas essa também, né, Giovan? Giovan já disse outro dia desse aqui, que essa aqui também é minha casa. E é tão bom a gente poder ser bem recebido nas casas, né? Isso é uma coisa muito interessante. Onde a gente chegar. E estava até estudando hoje uma passagem para estudo, que eu preciso fazer lá na minha casa também, aquele fato da gente abrir a nossa casa e a gente receber, a gente poder receber aqueles corações que estão aptos a receber a boa nova. Né? Então, quando a gente encontra mais uma outra casa em que nos receba, e nós não sabemos de nada e sobre nada, a gente está aqui fazendo o quê? Estudando em conjunto. Por quê? Porque quantas vezes a gente precisa passear por esses temas do Evangelho? Porque é de nossa grande necessidade internalizarmos esses conhecimentos. Não é verdade? Muitos de nós acabamos, às vezes a gente estuda, a gente lê, a gente faz uma reflexão momentânea, mas aí os dias correm e daqui a pouco tudo evaporou de novo, né? Aí a gente pega o Evangelho de novo, puxa, olha só, a oportunidade que eu perdi. E a gente vive perdendo a oportunidade, né? Mesmo nós que estamos dentro dos estudos, graças a Deus. Porque uma irmã, agora há pouco mesmo, me disse, né, que por que a gente cai e por que a gente levanta? Mas é porque nesse cai e levanta para nós que já estamos aprendendo o Evangelho, é para verificar se nós assimilamos a lição. Porque uma vez estudada e ao passo que a gente passa a saber, a gente já tem um ferramental melhor para poder fazer o quê? Esse soerguimento. Não é isso? Por que a nossa vida ainda é cheia de altos e baixos? Porque cada um de nós, enquanto individualidades e habitando o planeta Terra, nós ainda somos vulneráveis a esses altos e baixos. Somos nós em nossas instabilidades. Ué, nós somos instáveis? Ainda somos. Por isso que a gente habita um planeta instável. Por isso que a gente colabora, entre aspas, para que esse planeta continue instável. Mas está o Evangelho aqui para fazer o que para nós? Nos alertar.
fazermos realmente que nós acordemos e percebamos que nós podemos modificar a história desse planeta, como já modificamos lá atrás. Compete a nós. Nós não somos criaturas do Senhor? Tudo aqui não é criação dele? E por que é que nós, enquanto criaturas do nosso Pai, nós não podemos colaborar com a obra dele? Quando a gente passa a entender que, estando encarnados aqui e trabalhando pela nossa melhora, nós podemos proporcionar a melhora do planeta e a melhora de toda a gente, que a gente também pode colocar a mão na massa, a gente sai já das bolhas. Né? Não está embora a gente falar bolha disso, bolha daquilo, a gente sai da bolha do egoísmo e a gente vai saindo da bolha da ignorância. Porque é isso. Tudo precisa clarear para nós. Uma certa vez aqui, estando aqui nesta mesma casa bendita, eu falei algum tema ligado aos inimigos, não é? Vocês lembram? Eu fiz uma pergunta aqui para quem estava aqui. Nós temos inimigos? E as pessoas responderam timidamente, temos. Nós respondemos timidamente. Mas nós temos inimigos, mas nós somos inimigos de alguém também? Às vezes a gente não sabe. E quando a gente sabe, tem um agravante pior, não é? Não é? Pois é. Não fui com a cara de fulano. Beltrano me pareceu ser assim. E a gente já vai criando o quê? Um separativismo terrível. Parece uma coisa simples e uma coisa corriqueira, mas isso, às vezes, é uma coisa pequenina, que a gente não dá muita importância, é que vai crescer, vai crescendo e vai atravessando as mais diversas encarnações, até que a gente caia na real e possa fazer uma caminhada melhor. Daí, se nós temos inimigos encarnados, com certeza nós temos inimigos desencarnados. Ué, por que não? Nós somos espíritos milenares. Quantas vidas já vivemos? Quantas vezes já voltamos ou estivemos em outros planetas? Nesse crescendo, nesse cai e levanta, nós angariamos muitas amizades, mas tenho certeza que também muitas inimizades. Às vezes até pela nossa forma, pelo nosso jeito de ser. A pessoa não gosta de você. Você vai fazer o quê? O que nós não podemos é fomentar esse tipo de vibração, esse tipo de energia. Ah, mas por que será que não gosta de mim? A gente também não gosta de um monte de gente. Não é verdade? Não sejamos inocentes. A gente às vezes olha e faz o quê? Pré-julgamentos. Mas como é que surgem esses pré-julgamentos? Isso vem lá de trás, vem de muito lá atrás. De repente tivemos rusgas. Ah, mas eu só vi a pessoa uma ou duas vezes e tenho isso. Em outra encarnação também, posso ter convivido muito pouco e isso ter marcado. Daí é que nós temos esses inimigos desencarnados. Pela nossa forma de ser, pela forma como respondemos, pela forma como não atendemos também as pessoas. Porque quantas às vezes nos solicitam ajuda? E é um outro detalhe interessante que a gente sempre estuda no Evangelho. Nós, nesse crescendo, nós já estamos entendendo a estender benefícios. Mas, às vezes, reparem bem, a gente ainda seleciona para quem a gente vai fazer benefício. Parece que para algumas pessoas a gente vai com uma grande espontaneidade. Para outras, não tanto. Mas de onde vem tudo isso? Vai vindo lá de trás. Mas a gente não precisa se melhorar quanto a isso? A gente não precisa olhar o outro como um igual a nós? Então o planeta Terra é compatível conosco ainda, né? Com todas essas mazelas, com todos esses altos e baixos, ainda é compatível porque nós somos assim. E nós ainda estamos canalizando essas energias que precisam ser tratadas no nosso planeta. É conosco. Não é Deus que vai resolver. Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, está proporcionando para nós o quê? Múltiplas oportunidades de voltarmos e fazermos uma melhor história nossa e do nosso planeta. O planeta onde habitarmos.
mas somos nós. O esforço é nosso. Então a gente está aqui fazendo reflexões sobre o capítulo 12, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Somos indulgentes? Ih, não vou olhar, não. Nem sempre, né? Eu vou dizer por mim, nem sempre. Né? Nem sempre. Nem sempre eu estou conseguindo ser indulgente. Mas eu estou me esforçando. Por que é que eu estou aqui hoje, olha, nesse espaço, oferecendo para nós, não estou oferecendo para vocês, estou oferecendo para nós essas reflexões dessa noite. Porque eu também estou tendo mais uma oportunidade de estudar, de passar por esse ponto, e as imagens voltam à minha mente sobre muitos acontecimentos. Quanta coisa para resolver. E às vezes a gente está precisando ser indulgente com aquele que está ali sob o mesmo teto que o nosso. Sobre aqueles que carregam o mesmo sobrenome nosso. Né? Os colegas de trabalho, os vizinhos, os amigos. Às vezes nós somos tão amigos de uma pessoa, mas mesmo assim nós temos mágoa dela. Não acontece isso. Por algum motivo. Mas nós não precisamos resolver essas demandas. Então, se nós... O que é o espírita? Reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que empreende para o quê? Para domar suas mais inclinações. Então, somos nós. Ainda outros motivos têm esse esforçado para ser indulgente com os seus inimigos. Somos nós nos esforçando. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como as crianças, se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. E tem muitos de nós que reconhecemos nossos erros, ficamos lá embaixo, mas como uma ostra, e ficamos empacados. Não resolvemos a situação. Aí vamos carregar âncoras pesadíssimas, presas ao nosso coração e às nossas mentes, e estaremos perdendo mais uma encarnação. Não é porque às vezes não acontece, a gente às vezes se toca, mas e a vergonha? E agora? Será mesmo vergonha pedir desculpas? Será vergonha dizermos que estávamos equivocados? Às vezes tem gente que chega e diz pra gente, não é? E pensava que você era isso, isso e isso. Agora falando com você, vejo que não é. Pessoa corajosa, não é? Pessoa corajosa, dou valor. Porque eu prefiro 1000 vezes que a pessoa chegue para mim e fale. Pode me impactar de início? Sim, nós não somos perfeitos. Pode me impactar de início. Mas não é melhor a gente utilizar de franqueza? Pode ser, tem gente que não encara isso quando ouve uma coisa dessa. Das costas, mas somos nós ainda o quê? Nas nossas imperfeições. Mas mais vale nós utilizarmos de sinceridade, mas vejam bem, não de uma forma abrupta. O Evangelho está sempre nos ensinando, o Mestre está sempre nos lembrando que todos esses empreendimentos nossos precisam ser feitos o quê? Com amor e com caridade. Nunca colocando a faca no peito do outro, porque quando essa nos atinge, nos agride, e a gente fica muito entristecido, não é? Não nos desconcerta, então por que vamos desconcertar o outro? Olha o Evangelho nos lembrando, ó, mas para nós que estamos estudando, a gente não fomenta essas coisas. Nós estamos na tentativa de sermos melhores. Um irmão nos decepciona, uma esposa ou um marido vem a decepcionar, mas a gente não tem condições de conversar? A gente não pode apagar as arestas, ou a gente vai arrastar isso para outras e outras encarnações? Por que quem sabe, ó, sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. Aquilo que eu sou aqui agora, que vocês estão vendo, quando eu desencarnar,
Se eu não me esforçar, continuarei sendo a mesma coisa. Não existe essa história de que eu vou desencarnar, vou ficar na cadeira ao lado do Pai. Vou ficar sentado fazendo o quê? Se eu preciso me melhorar, se eu preciso batalhar para ser alguém melhor, aquele nosso ente querido, gosto sempre de lembrar, nossa mãe, nosso pai, nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos, primos, irmãos que já desencarnaram, a gente tem condições de pedir a eles que olhem por nós? Eles terão condições de atendê-los? Ou nós vamos deixá-los aflitos? Meu pai era um santo. Vou dizer isso? O meu pai, ele poderia ser muito bom para a gente dentro de casa. Mas e quando ele saía de casa e ia para o ambiente de trabalho? Será que ele era um bom colega de trabalho? A gente faz essas reflexões. Meu pai era muito bacana para mim, para minha família, mas e fora? A gente sabe se era ou não? Quantos péssimos colegas de trabalho que vivem prejudicando outros são bons chefes de família? Por isso a gente não pode colocar na conta do nosso desencarnado querido que ele olhe por nós, que ele vele por nós, ele está lá, agora ele vai olhar por mim. Não coloquemos esse fardo, porque muitas das vezes esse nosso irmão querido, fora do seu envolto material, vai recobrar coisas do passado e talvez fosse o nosso maior inimigo. Se ele conseguiu aparar as arestas, muito bom. Mas se não, virá com toda a força para nós. Por que às vezes nos detestam? Alguém em algum momento teve alguma decepção para conosco. Porque a gente deposita, se a gente parar para pensar, a gente deposita uma carga muito grande às vezes em cima das pessoas. Perspectivas que a gente joga em relação a outras pessoas e uma coisa que eu ouço desde criança. Cada um só dá aquilo que tem. Se eu não tenho para dar, como é que eu vou me virar e vou dar? Se eu tenho solidariedade em mim, eu consigo ser solidário com o outro. Mas se eu não sou, como é que eu vou arrumar a solidariedade assim de repente? Vai de repente dar um curto-circuito em mim e eu vou conseguir ser solidário? Ou isso é uma construção? Não é? Essa é uma construção de cada individualidade. Pouco a pouco nós vamos tendo as nossas conquistas. Então, se eu já tenho, eu passo a entender que o outro ainda precisa ter, mas não vou cobrar do outro. Porque é assim que surgem as inimizades. Se eu acabei de dizer que aquilo que eu sou aqui agora, eu desencarno, vou continuar sendo a mesma coisa, se eu sou uma pessoa teimosa, se eu sou turrão, se eu sou briguento, eu desencarnando seria a mesma coisa. Eu serei santo? Eu estarei sentado ao lado do Pai? Eu terei condições de olhar para meus familiares? Não, pelo contrário. Se eu tiver condições e se eu tiver aceitação da minha realidade, apesar de ser socorrido na espiritualidade, eu vou aderir aos tratamentos necessários para a minha melhora. Agora, se eu não tiver essa adesão, eu continuarei lá fazendo o quê? Indo para que lugares? A gente almeja tanto o nosso lar, não é? Porque o que a gente conhece, né, de fora daqui, agora a gente começa a conhecer algumas colônias e nosso lar está sempre, né, em alta. Mas será que nosso lar já é compatível com o que eu sou, com a minha faixa vibracional? A gente precisa pensar sobre isso. Porque até para eu estar lá, eu preciso batalhar. Então a gente pensa. Então a morte só nos livra apenas da presença material daqueles nossos desafetos. Se eu tenho desafetos aqui, eu desencarnado, continuarei tendo esses desafetos. Se alguém me detestava, eu desencarnado, alguém poderá mandar carga negativa. Se a gente não vê, às vezes, a gente às vezes não ouve e às vezes até choca. E fulano já morreu há 10 anos atrás, graças a Deus, olha só.
Não é? Esse graças a Deus aí que a gente fala, está carregado de vibrações terríveis, não é? Ainda bem que descansou. Descansou? Espírito descansa. Olha a carga negativa que eu estou mandando para o irmão. Falando que graças a Deus já se foi há 10 anos. Fiquei em paz porque foi. Será que eu fiquei em paz? Ou eu estou sofrendo a intervenção dessas vibrações negativas minha em relação a ele ou a ela, ou vice-versa? Se o irmão ainda não fez o exercício, eu preciso fazer o meu, porque eu preciso me dissociar desse campo vibracional. Quantos e quantos irmãos chegam na mesa mediúnica e dizendo: meu Deus, eu não entendo mais, não é mais a mesma pessoa, parece outra pessoa. Porque aquele irmão já empreendeu, já envidou esforços para ser melhor do que aquele que nos conheceu de alguma forma. Eu já tive essa experiência na mesa mediúnica, de um irmão chegar e falar: como você mudou, você fazia parte dos processos junto comigo. Na hora, nós envoltos no esquecimento, o que a gente pode dizer? Graças a Deus, meu irmão, eu consegui vencer em alguma coisa. Já não sou mais compatível com aquele tipo de vibração. Já fui. E por ter já sido assim, aí mais do que nunca eu preciso exercer o quê? Compreensão a problemas similares a esses. Porque eu venci. E eu tenho certeza que o outro irmão poderá vencer. Talvez não nesta encarnação, mas nas próximas. Mas esse olhar que a gente precisa ter, de um olhar de caridoso em relação às faltas alheias. Porque de faltas a gente ainda está cheio e, quem sabe, mais para frente. O nosso trabalho de evangelização é para o quê? É para que a gente diminua a quantidade dessas faltas. Né? O exercício, não vamos sair daqui santos, não vamos ter auréola na cabeça, e nem vamos ficar nas nuvens tocando harpas. Mas vamos conseguir entender e aceitar os tratamentos que nos surgirem para a nossa melhora. Não é? Pois que este pode nos perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. É o que eu acabei de dizer. Eu preciso me desvencilhar dessas problemáticas. Eu preciso me renovar enquanto individualidade. O tempo que eu passo apontando para o outro, falando dos defeitos do outro, criticando e não perdoando, eu preciso me perdoar, eu preciso apontar o dedo para mim, eu preciso me olhar no verdadeiro espelho virtual e empreender esforços para eu ser melhor. Não é o outro que tem que melhorar. Para o outro, eu posso oferecer um grande presente, a minha prece sincera, amorosa e caridosa. Porque se eu consigo... Por que é que a gente consegue ver os defeitos dos outros? Por que será que a gente consegue detectar o defeito dos outros? Porque nós somos impregnados deles. Hoje, a gente pode não estar usando, porque a gente já superou isso. Mas a gente conhece e reconhece. Então a gente olha para o outro e reconhece. Por que reconhece? Porque eu também tenho isso. Está lá no meu arquivo mental. Graças a Deus eu não utilizo mais isso. Mas está no meu arquivo. É por isso que a gente reconhece. Fulano é falso. Olha lá o jeito que ele fala. Porque eu tenho essas características. Em outra encarnação, ou nessa mesmo, já superada, eu utilizei dessas práticas. E agora eu consigo reconhecer no outro. Porque, caso contrário, não conseguiríamos reconhecer. Como é que eu consigo apontar e dizer que o outro é isso ou aquilo? Como? Precisamos ter entendimento para a gente poder dizer o que ocorre, né? Então, se tivermos que fazer críticas, mas eu estou fazendo apenas uma crítica construtiva. Que essa crítica construtiva seja para nós.
não para o outro. Ah, mas a gente vai ver os erros e vai passar a mão pela cabeça? De maneira nenhuma. Aqui a gente não está falando em passar a mão na cabeça, senão nós não alertaríamos os nossos filhos, não é? Porque quando a gente observa aqueles seres que agora estão sob a nossa tutela, é nossa obrigação. Nós precisamos empreender e envidar esforços para melhorar aquela criatura. A gente reconhece, então não está passando a mão na cabeça. Mas todos são nossos filhos, todos têm um entendimento. Há irmãos que chegam para nós e nos pedem conselhos. E quando a gente oferece a resposta, às vezes gostam e às vezes ficam com mais raiva da gente. Porque a gente apontou. Porque se a gente reconhece no outro, então não é o melhor presente a gente oferecer ajuda no silêncio da nossa prece? É claro que se uma pessoa perguntar algo para nós, a gente vai responder. E responder com carinho, com amor. Vamos fazer ao outro aquilo que nós gostamos de receber. Não gostamos de ter atenção? Que deem atenção para a gente? Que nos tratem bem? Que compreendam os nossos erros? Então por que a gente não pode oferecer isso também? Fez comigo uma vez, fez duas, não vai fazer mais. Imaginem vocês se Deus, nosso Pai, diante dos nossos erros, fizesse isso. Fez uma vez, fez duas vezes, não vai fazer mais. Será que ia ficar bom para o nosso lado? Deus é o nosso Pai, nos ama. Jesus trouxe as boas novas, nos ama. E nos ama, não é? Jesus não é o nosso modelo e guia? Jesus não nos perdoa? Jesus também não nos abre oportunidades e nos mostra novos caminhos? Por que a gente também não pode ofertar isso para o outro? Por que o outro não merece perdão para a gente sair daqui, dessa prisão? Porque isso aí é prisão. E a gente faz umas reflexões aqui. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo. Temos irritado alguém? Alguém nos irrita? Alguém nos irrita? Todo mundo respondeu assim. Nós irritamos alguém? Com certeza. Irritamos? Com certeza. Mas a gente sabe disso e continua por quê? Hã? Às vezes, sem fazer nada, a gente irrita. Né? Só pelo fato de nós sermos o que somos. O fato de existir já irrita. Eu quero ser assim, pô, sou assim, sou eu comigo mesmo. Mas eu irrito, né? Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Vocês concordam com isso? Porque se eu disse que aquilo que eu sou, quando eu desencarnar, eu continuo a mesma coisa, então se eu não tiver nem boa vontade comigo, eu vou continuar sendo a mesma coisa, eu vou andar em volta desse planeta de que forma? Do jeito torto que eu sou. Eu não quero melhorar, eu quero me vingar, eu quero promover o mal. A gente recebe nas mesas mediúnicas. Não fui feliz, não quero que ninguém seja. E está lá o irmão, eu sempre gosto de dizer, não é um mau irmão, é um irmão equivocado. O irmão ainda envolto em ignorância. Por ele não ter sido feliz, e não quer analisar nem avaliar se foi através dos próprios atos e pensamentos, mas ele não quer que ninguém seja feliz. E aí? É triste. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braço. Mas como é que eles conseguem nos atingir? A gente já se perguntou? A gente sabe. Por que será que eles conseguem nos atingir, então? Eles cutucam a nossa fragilidade. Olha só, porque contam com a nossa fragilidade. Principalmente a fragilidade mental. Porque é essa que vai nos colocar no buraco. São as nossas péssimas atitudes, os nossos péssimos desejos, aquilo que a gente pensa, sentimentos de vingança, a gente está criando vinculação com que tipo de faixa vibracional? Aquelas terríveis que aqueles irmãos também. Eles chegam e podem nos usar, às vezes para promover o mal a outras pessoas.
Porque quantos chegam na mesa mediúnica e também dizem assim, e gostei de ficar naquela casa porque eles pensam igualzinho a mim. E agora? Aí a pessoa chega, mas como é que isso acontece comigo se eu faço o evangelho no lar? Você faz o evangelho no lar, tudo bem, mas é a sua conduta. Será que é só fazer o evangelho no lar? O evangelho no lar não protege a nossa casa? Então como é que eles entraram? Porque nós convidamos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, compatíveis que somos com eles, eles simpatizam conosco. A gente não fica amigo de quem, com quem a gente simpatiza? Não. Com quem a gente antipatiza, a gente trata como amigo, leva para casa da gente? A gente só leva para casa da gente quem? Aqueles que a gente acha que eles são legais. Eu já digo que a gente acha que é legal, porque quantas vezes a gente se decepciona. E quantas vezes nós decepcionamos também outros tantos. Né? Então, sou eu que estou abrindo o campo, escancarando portas e janelas para que os irmãos entrem. E depois ainda me queixo. E às vezes eu chego no centro e falo, cada vez que eu venho tomar passe aqui, eu fico pior. Por quê? O passe realmente é para nos deixar piores? De maneira alguma. É mais outra ferramenta, olha, que vem do alto para o nosso benefício. Esses estudos em que a gente está conversando aqui é mais outra ferramenta para o nosso benefício. E será que a gente aproveita tudo isso? Quando eu entro lá para tomar o passe, eu estou realmente pensando no alto? Estou pensando nos guias espirituais da casa para poder criar vínculo? Ou eu estou envolto às minhas problemáticas ou às minhas raivas e a coisa fica inócua? A espiritualidade me ofertou vibrações positivas, mas eu não soube aproveitar porque eu ainda estou muito preocupado com as vinganças, com essas situações. Ah, mas o Evangelho está sempre apontando para nós mesmos. Sim. Evangelho é igual a trabalho. Evangelho é igual a trabalho o tempo todo. O que o Evangelho nos convida a fazermos? A levantarmos das nossas cadeiras e arregacemos as nossas mangas, porque tem muito trabalho para nós. Muito. Refletindo sobre esses nossos inimigos desencarnados. De onde vêm as antipatias? Agora a gente já pode responder? De onde vêm essas antipatias? Vem do nosso mau proceder, o nosso mau pensar. O que mais? Essas atitudes erradas. Atitudes erradas. E quando a gente entende que precisa melhorar, o que muitos de nós fazemos? Ah, fica para outra. Nessa encarnação eu não vou resolver, não. Fica para outra. Ou então estou sempre certo. Estou sempre certo. Esse é o pior, né? E eu acho que o que esse espírito falou foi besteira, né? Eu estou sempre certo, né? Eu acho que o espírito falou besteira, falou coisa demais, que não está batendo com o que é. Porque eu não quero reconhecer que eu preciso melhorar. E não há aquele que esteja encarnado ou desencarnado, pululando no orbe deste planeta, pelo menos a maioria, que não tenha coisas para solucionar. Existem os irmãos de luz que estão aqui no meio de nós, os que nos amparam, os que nos intuem, mas a maior parte da população terrestre está precisando fazer esse exercício. Já tinha perguntado antes, temos inimigos? Sim. Somos inimigos de alguém? Sim. O que nós estamos fazendo, então, agora que a gente reconhece que somos inimigos de alguém? Ih, não escutei, não. Eu só oro. Eu estou orando mesmo, pedindo pelo amor de Deus para mim aproveitar a oportunidade do dia para ser melhor, porque, olha, quanto mais a gente pede paciência, mais situações vão se desdobrar para nós, justamente para que a gente angarie paciência.
mas a gente não pediu a paciência. Então surgem os problemas. É no supermercado, é no shopping, é no estacionamento, é na condução. Já inicia a semana com problema. Já. Aí, olha só, aí o cano da cozinha estoura, aí o ventilador de teto dá curto, acontece um monte de coisa, porque eu preciso ter paciência. Eu não pedi paciência. Falamos de fatores externos, mas vamos falar até dos internos da nossa casa, né? O filho fica toda hora pedindo alguma coisa, e aí? Nós não pedimos para ter a paciência? Pedimos para ser mais caridosos. Aí muitos vêm bater na nossa porta pedindo ajuda, a gente passa na rua, um irmão, infelizmente, está ali na rua, habitando a calçada, nos pede ajuda e a gente fica enraivecido, mas nós não pedimos para sermos mais caridosos. A gente chega na casa espírita, a gente tem um horário, às vezes, para fazer alguma tarefa, mas no meio do caminho os irmãos vão parando a gente para perguntar uma coisa ou outra. A gente vai perder a paciência, mas eu não pedi para ser mais caridoso. Eu pedi. Então, vamos observar os sinais. Seriam desafetos do passado que não soubemos amar? O que vocês acham? Pode ser, né? Que seja. Então, se a gente já entendeu isso, agora no presente, com situações que acontecem, a gente não precisa procurar amar? Tem que exercitar para evitar compaixão, né? Para evitar justamente a gente ficar assim. Porque esse ponto que a gente está aqui conversando é o vigiar e o orar, gente. Orar, tudo bem. E o vigiar, o que significa o vigiar? Vigiar é atitude, é mudança de postura, é observação. Mas, principalmente, precisa sair de mim o quê? Novas atitudes, novos pensamentos, nova forma de me ver, de ver o outro, de ver as situações da vida, as coisas pequenas do cotidiano. Por que eles tentam nos causar o mal? Eles querem uma compensação. Querem uma compensação, querem se vingar. Eu só olhei de soslaio assim, ó, dei uma má olhada e isso é o suficiente para ter angariado uma inimizade. Eu simplesmente falei, ou às vezes um balançar a cabeça. Porque nós somos muito mal interpretados. Eu lembro que eu trabalhava muitos anos atrás numa multinacional, aí os colegas estavam contando alguma coisa. Sabe aquele negócio que a gente faz assim, puxa vida, né? Mas não fala, fiz assim. Por eu ter balançado minha cabeça, pronto, foi o estopim. E eu realmente estava criticando alguém? Não. Eu estava atônito com as histórias que eu estava escutando. E fiz assim, mas fui mal interpretado. Uma má interpretação daquilo que a gente faz, olha o que vem causar. São as coisas pequenas do dia a dia que a gente precisa se tocar. É o pequeno, é justamente no pequeno que a gente precisa focar. Não é nas coisas grandes. Quando a gente pensa em realizações, a gente só pensa no grande, né? Quando pensa em uma coisa, a gente tem que ter uma visão muito mais minuciosa das coisas que nos acontecem cotidianamente. Então, por que eles tentam nos causar o mal? Estão magoados, estão tristes. E vamos perceber o interessante, quando a gente conversa com esses irmãos, a gente percebe as dores e as mágoas genuínas. Estão sentindo na carne, gente. Por quê? Por ignorância? Por falta de entendimento? Sim. Mas estão sentindo. E qual é o nosso trabalho quando a gente está no serviço de esclarecimento? É conversar, não é convencer. Conversar, fazer o irmão enxergar nas entrelinhas. Quantas e quantas vezes nos é proporcionado que voltemos naquelas situações, naquelas viagens que nós temos, trazendo o irmão e indo junto com o irmão para aquelas situações, e muitos dos problemas se resolvem ali,
na mesa mediúnica, porque o irmão vai observar com cuidado a situação que ocorreu e muitos percebem que estavam equivocados. Outros, ainda como nós, carregam orgulhos. Então, por serem orgulhosos, não vão admitir naquele momento. Não vão. E outros tantos, mesmo sabendo, ou não querem saber, vão voltar tantas e tantas vezes forem necessárias, até que compreendam que a coisa pequenininha que aconteceu não poderia gerar tudo isso, toda essa inimizade e todas essas energias negativas. Isso vale para nós aqui no trato com os nossos irmãos encarnados também. Mais reflexões. O que eu tenho semeado para me sentir feliz? Vamos nos perguntar e vamos nos responder intimamente? O que eu tenho semeado para me sentir feliz? Exercícios para nós. Não retribuir o mal com o mal. Alguém foi ríspido conosco, nós vamos tratar essa pessoa com rispidez? Alguém nos surrupiou alguma coisa, vamos desejar o mal para essa pessoa para sempre? São exercícios. Ah, Edivaldo, é difícil pra caramba. Dá um trabalho, dá muito trabalho, mas a gente não pode esmorecer, né? Querer o bem do próximo. Queremos realmente o bem do próximo? Ou quando a gente olha o outro, a gente está sempre com crítica? Não adianta que o outro nunca será igual a mim. Porque a gente, muitos de nós, queremos moldar o outro a nós. Olha que violência. Se fala tanto de violência, mas quer ver uma grande violência é querer que o outro seja como nós. Querer que o outro pense como nós. Querendo que o outro haja como eu ajo. Isso é uma violência. Isso é uma falta de respeito. Não adianta. Quanta gente brigando aí na atualidade pelo que pensa, pelo que escolhe, vamos respeitar, certo? A gente quer ser respeitado. Não repudiar, não julgar, não maldizer, perdoar ofensas. Vencer nosso orgulho e vaidade. A gente já conversou aqui hoje ainda, e a gente já balbuciou, ou afirmou com a cabeça, que nós somos orgulhosos, né? Nós ainda temos muita vaidade. São coisas que nós precisamos nos despojar. E como tenho acompanhado os noticiários? Quando a gente assiste o noticiário, a gente anda julgando aquele que errou, aquele que promoveu o mal, ou a gente dedica uma oração? E eu estou sempre a lembrar o que a minha mãe sempre diz para mim e para os meus irmãos desde criança. A pessoa já está lá embaixo, a gente vai jogar a pá de cal ainda sobre a pessoa que está lá embaixo, ou a gente vai orar? Melhor orar, né? Melhor orar. O mal que hoje acontece na casa do vizinho, a gente vai julgar ou vai orar por ele? Porque esse mal pode acontecer na minha casa também. Não pensemos que habitantes do planeta Terra, e ainda com tanta coisa para resolver como nós, que as coisas não acontecem conosco, só acontecem com os outros. Somos todos vulneráveis. Isso é para a gente ficar triste, ficar lá para baixo? Não, de maneira nenhuma. O Evangelho não quer que a gente fique triste diante de nós mesmos. Está mostrando que a gente trabalhe. Jesus quer que a gente trabalhe pela nossa melhora. E nós temos muitas ferramentas ao nosso favor. Isso aqui eu inseri aqui só para a gente lembrar. Os espíritos maus e ignorantes pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Somos nós? Sim. Nosso planeta é o bam do universo? Não. Mas ele pode ficar melhor? Nós podemos construir um planeta melhor? É conosco? Estamos com a pá? Estamos com a enxada? Estamos com o ancinho para a gente começar a trabalhar e arar esse solo? E deixar ele bacana? Estamos. Depende somente de nós. Sabe por quê? Porque Deus confia em nós.
Deus confia em nós. Olha que bacana. Então é para a gente ficar para baixo ou aproveitar a oportunidade? Deus confia em nós. Ele nos ama, nos dá oportunidades e ainda confia em nós, em cada um de nós, tortinhos do jeito que nós somos, mas confia em cada um de nós. Então a gente tem mais motivos para agradecer ou para se queixar? Agradecer. Nossos entes queridos podem ser nossos inimigos desencarnados? Ele já pode responder? Se eu não me cuidar, se eu não vigiar e orar, eu posso ser um ente querido desencarnado, inimigo de alguém daqui? Pode. Posso, né? Eu não me cuidei. E olha que eu estou tendo a oportunidade de estar diante do Evangelho. Estou tendo a oportunidade de estar dentro de uma casa espírita. Mais um ponto de luz na Terra, mais um ponto de luz nesta cidade, nesta zona norte do Rio, como em outros tantos pontos da cidade. Só para a gente ficar na visão da nossa cidade. Podemos transformar os inimigos em amigos? Essa é a cereja do bolo. Podemos? Podemos transformar os nossos inimigos em amigos? Podemos com toda a força, com todo o amor, com todo o empenho, com todo o evangelho, com todo o auxílio dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos da guarda, nossos amigos familiares, espíritos familiares, com a misericórdia do alto. Nós podemos. Temos tanta gente ao nosso redor. Eu lembro que era criança e às vezes minha mãe dava passividade, né, uma entidade, e ele dizia: vocês não vêm sozinhos, atrás de vocês tem uma fileira de irmãos junto com vocês. E a gente cresce escutando essas coisas, na hora a gente tem um impacto, né, pela gravidade. Quem são esses que nos acompanham? Mas os que nos acompanham serão aqueles que a gente determinar que nos acompanhem. Como assim? De acordo com o que eu sou, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu falo e com o que eu ajo, eu vou saber quem é a turma que está comigo. Né? Então vamos trabalhar, vamos batalhar para termos boas companhias, porque essas boas companhias estão sempre vibrando por nós. Os inimigos desencarnados vão chegar, mas não vão encontrar campo de trabalho, porque a gente já se melhorou. E muitos, através da nossa melhora, vão se espelhar pela curiosidade, vão querer saber o que houve com ele, que ele mudou. E às vezes, pela curiosidade, se modificam também. Somos nós também estendendo benefício dessa forma. Porque de estender benefícios, não estejamos tímidos. Nós temos muita riqueza, cada um de nós, porque cada individualidade é muito rica e às vezes nem percebe. Cada um de nós tem grandes riquezas para ofertar para esse planeta e ofertar para toda a gente. Agradeço a vocês terem me ouvido até aqui. Que Deus os abençoe abundantemente sempre. Boa noite, gente. Obrigada, irmão, por mais uma reflexão. Agradeço, principalmente quem está nos assistindo pela internet, que tenha uma boa noite, muita luz, muita harmonia.